Cada um desse aqui. Tem o pilão. Pilão de amassar o café ou outra coisa. Alho, exatamente. O calculista incessante. E existia outros dois que eram diferenciados. Existia na época de Cristo já isso aqui, ó. Porque até os historiadores naquela época diziam que os fariseus, eles eram de fato hipócritas. E aí você vai saber com essa explicação aqui. O primeiro. Oi? Aonde? Incessante, calculista incessante. Vamos lá, curso de caligrafia, né? Incessante. E existia mais outros dois tipos que eram diferentes desse. O temente a Deus, a maneira de Jó, já explica tudo, né? E o outro que ama a Deus como Abraão. Vamos lá. O fariseu de ombro, ele ostentava. Lembra que Jesus ele combateu com todas as forças a hipocrisia dos fariseus? Por quê? Eles queriam que as pessoas vissem o quê? As obras deles. Então quando ele fala que existia o fariseu de ombro, é o que pegava como que carregasse como manto em suas costas as obras que ele fazia. Ou seja, colocava sobre os seus ombros as suas obras. Por isso que é chamado de fariseu de ombro. O espere um pouco, fariseu espere um pouco. Aí entra a parábola do bom samaritano. Lembra a parábola do bom samaritano? Que passou o fariseu, passou o levita e passou o samaritano. O fariseu, peraí, não. É isso aqui, ó. Espere um pouco. Não, espere um pouco. Havia alguém que estava precisando de ajuda. Ele, não, espere um pouco, porque eu tenho uma outra boa ação para fazer. Existia o fariseu ferido. Que fariseu era esse? Era o fariseu que ele não podia olhar para nenhuma mulher. Ou seja, ele abaixava a cabeça e saía, e na primeira parede ele metia a cabeça. Fariseu ferido. Existia o fariseu pilão. O fariseu pilão era o que não levantava a cabeça para nada. Ele era como se fosse o fariseu ferido. Só andava assim, ó. Porque para ele tinha que se olhar se pecava. O calculista incessante. Esse camarada aqui, ele procurava alguma coisa para mostrar que era uma pessoa de boas ações, mas calculando para mostrar as suas boas obras, e não porque ele queria ajudar alguém. Então esses aqui eram 5 tipos de fariseus. Mas existiam 2 tipos que nós temos passagens na Bíblia que remetem a esses. Temente a Deus à maneira de Jó, e o que ama a Deus como Abraão. Quem são esses? Nós podemos citar José de Arimateia, Nicodemos, professor de Paulo. Vamos lá, 3, 2, 1. Gamaliel. Fariseus temente a Deus e que ama a Deus. Existiam muitos outros. Os que aceitaram a Cristo depois da pregação de Pedro. Fariseus que temiam a Deus e que amavam a Deus. Ok? Então essa é a classificação dos fariseus. Essa é a classificação desse povo aqui. Eu vou dar aqui 10 minutos. Vocês vão lá
toma uma glicose e volta para a gente continuar aqui o raciocínio. Tá bom? Deus abençoe. Gamaliel. Professor. O pai de Gamaliel é o fundador da escola.